Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e o assunto da aula de hoje é o estudo dos vírus. Quando se estuda a taxonomia, a classificação dos seres vivos, nós citamos o seguinte: são 5 os reinos: reino Monera, bactérias e cianobactérias, reino protoctista, dos protozoários e das algas, reino fungi, dos fungos e líquens, reino animalia, dos animais e reino plantae, das plantas. Agora, quando nós falamos a respeito dos vírus, não existe um reino próprio para esses seres vivos. Esse grupo à parte é por conta de algumas características muito peculiares e específicas dos vírus. E é isso que a gente vai tratar nessa nossa aula. Vamos começar? Gente, primeira denominação do nome, né? O que significa vírus? Vírus vem do latim, que significa toxina, veneno, fluido venenoso. Muito se tem em relação a esse nome por conta de antigamente a dificuldade de identificá-los. Por exemplo, em uma das grandes epidemias de gripe espanhola, que teve, por exemplo, no início do século XX, não se sabia exatamente o que havia matado as pessoas, inclusive levantando-se a suspeita das pessoas terem morrido envenenadas. Somente muito tempo depois, com a invenção de microscópios mais especializados que se identificaram o ser responsável por essa gripe espanhola, que se identificaram e se deu o nome de vírus, justamente nessa relação de substância venenosa. Quando eu falei para vocês de características muito peculiares, a primeira delas é porque eles são seres acelulares. Existe uma teoria chamada teoria celular que nos diz: todo ser vivo é formado por célula. Correto? Correto, mas com exceção os vírus. Os vírus têm uma estrutura extremamente simples, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de capsídeo viral, que é essa cápsula de proteínas. E no interior dessa cápsula proteica, nós vamos encontrar um tipo de ácido nucleico, que é o DNA ou RNA de forma geral. A gente raramente encontra os dois juntos. Um exemplo que eu tenho para vocês é do vírus causador da hepatite B, chamado citomegalovírus. Ele possui simultaneamente DNA e RNA, mas de modo geral, um ou outro. A maioria dos vírus são isso, tá, gente? O capsídeo, que é a cápsula de proteínas, DNA ou RNA aqui dentro. Em alguns vírus, como o vírus HIV, por exemplo, existe um envelope lipoproteico formado por lipídios e proteínas, só que ele não é sintetizado pelo vírus, não. Ele é retirado da célula que foi parasitada pelo vírus, ok? Então, quando nós falamos que ele é um ser acelular, é uma característica muito à parte dos vírus, tá? Além de tudo isso, eles são seres vivos que não têm nenhuma atividade metabólica. Eles não têm como produzir a sua própria energia ou como obtê-la por meio de algum tipo de transformação. Então, obrigatoriamente, eles, para que possam sobreviver, são parasitas. Eles são parasitas por não terem metabolismo próprio. São parasitas intracelulares, obrigatórios e específicos. Você já sabe por que ele é obrigatório? Porque ele não tem o seu próprio metabolismo. Além disso tudo, gente, ele não ter o seu próprio metabolismo, ele não parasita qualquer tipo de célula. Ele parasita células específicas do organismo. É lógico que existem vírus que são parasitas de qualquer tipo de ser vivo, tá? Existe vírus que parasita bactéria, que é diferente do que parasita planta, do que parasita fungo, do que parasita animais, né? Dentre os animais e os seres humanos. Então, é um vírus. Os vírus, eles são parasitas específicos de grupos de seres vivos. E ao mesmo tempo, num grupo de ser vivo, ele não parasita qualquer célula. Só para vocês terem uma ideia, o vírus da cachumba, por exemplo, ele parasita as células das glândulas salivares. O vírus HIV parasita células sanguíneas, dentre elas aquelas que identificam e são responsáveis pela produção de anticorpos, são os linfócitos. Então citei para vocês 2 exemplos de 2 vírus que parasitam seres humanos e parasitam células diferenciadas. Eles também são seres ultramicroscópicos. A medida viral é uma medida nanométrica, pessoal. Só te lembrando o que é o nanômetro. Nanômetro é a milionésima parte de 1 milímetro. Só em nível de
comparação, aqui a gente tem o eritrócito humano, uma célula sanguínea, com cerca de 10.000 nanômetros. E aqui a gente tem uma bactéria, Escherichia coli, só para vocês compararem o tamanho, com 3.000 nanômetros. Aqui nós temos vários vírus, desde muito pequenos até um pouco maiores. O vírus Ebola, com 970 nanômetros. Um bacteriófago, que é um vírus parasita de bactérias. O termo bacteriófago se refere exatamente a isso. E vírus pequenos, né, como outros bacteriófagos, como o T2, com 24 nanômetros. O poliovírus, responsável pela poliomielite, com 30 nanômetros. Então são seres muito pequenos, cuja visualização só é possível graças ao microscópio eletrônico. Sempre existe uma controvérsia, né? Por conta dessas características que eu citei para vocês, são ou não são considerados seres vivos? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Olha que nós temos características do tipo: não tem metabolismo, não tem estrutura celular, pode se cristalizar fora de uma célula que está sendo parasitada. Todas essas características que eu citei para vocês não são características de seres vivos. Mas se você compara, por exemplo, eles têm ácido nucleico com material genético. Qual ser bruto tem ácido nucleico com material genético? Se reproduzem, mas se reproduzem dependendo de uma célula. Possuem hereditariedade, ou seja, transmitem essas características aos descendentes. Então vocês podem observar que, simultaneamente, os vírus têm características que alternam da matéria viva para a matéria bruta. Em relação à origem dos vírus, existem algumas teorias, algumas hipóteses. São 3. Uma delas chamada de hipótese regressiva ou redução, no qual eles acreditam que algumas células perderam a sua capacidade de se reproduzir e também a sua capacidade de síntese e transformação de energia, capacidade metabólica, dando origem aos vírus. Uma segunda hipótese é chamada de hipótese do escape, que afirma que segmentos de material genético escaparam e infectaram outras células. Então pode ser uma organela, um segmento de material genético, que pode ser um RNA, que acabou infectando outras células e pode ter sido um dos primeiros vírus existentes. Uma teoria da coevolução. O que é a teoria da coevolução? Que eles surgiram e evoluíram juntamente com as células. Ok? São essas as 3 hipóteses para a origem dos vírus. Pessoal, para que a gente possa dar sequência ao estudo dos vírus, é bom a gente também entender um pouco da reprodução. A reprodução dos vírus é uma reprodução que depende de um ser vivo, de um hospedeiro. Ele não tem atividade metabólica, então ele utiliza a atividade metabólica da célula que ele está parasitando. Se é um vírus de DNA, ele pode se replicar, se reproduzir por meio do ciclo chamado de ciclo lítico ou de ciclo lisogênico. Vamos entender a diferença de um para outro? Em ambos os casos, tanto seja ciclo lítico ou lisogênico, isso aqui é um exemplo, gente, é um vírus parasita de bactéria, tá? Um bacteriófago. Isso aqui é uma bactéria. Inicialmente, ele injeta o material genético no interior da bactéria, tá? Isso serve para os dois, tanto para o lítico quanto para o ciclo lisogênico, tá? Posteriormente, ele vai se ligar ao material genético dessa célula parasitada. Aí a gente vem para a principal diferença do ciclo lítico para o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, quando ele parasita essa célula, ele altera a atividade metabólica dessa célula. Essa célula se direciona única e exclusivamente a multiplicar o vírus. A única e exclusivamente a criar novos vírus. E após criar esses novos vírus, no ciclo lítico, acontece a lise da célula. A palavra lise significa destruir. Ele destrói, ele mata a célula. No ciclo lisogênico, não. Ele replica somente o material genético dele, sem produzir a estrutura por inteiro. Com isso, toda vez que o material genético da célula é duplicado, o material genético do vírus também será duplicado. E não ocorre lise celular, não ocorre destruição da célula. A principal diferença é essa, tá? Então, recapitula. Em ambos, se injeta o material genético. No ciclo lítico, altera o metabolismo da célula, a célula se direciona a multiplicar o vírus e ocorre a lise, a destruição. No ciclo lisogênico, após a injeção,
não ocorre replicação da estrutura viral, somente a replicação do material genético do vírus, duplicado juntamente com o material da célula. Não ocorre lise, não ocorre destruição. Os vírus de RNA podem se replicar de forma diferenciada. Existem vírus que têm o que é chamado de RNA positivo e aquele chamado de RNA negativo. De forma bem simplificada, quando o vírus tem o chamado RNA positivo, ele cria uma fita de RNA de acordo com seu genoma. Ele cria uma fita exatamente idêntica à fita original, diferente do vírus de RNA negativo, onde antes de realizar a transcrição, ele realiza um processo de complemento do RNA. Ele cria uma fita complementar ao genoma. Então, gente, não é difícil de entender isso não. No vírus de RNA positivo, quando ele está se replicando no interior da célula, lembra que ele só se replica se ele estiver parasitando, ele já cria, teoricamente, a partir do seu próprio genoma, um RNA idêntico ao dele. Agora, quando ele é um vírus de sentido RNA negativo, ele cria uma fita de RNA complementar ao seu próprio genoma. Para a gente finalizar o estudo da replicação dos vírus de RNA, só nos falta um específico, um vírus chamado de retrovírus. Dentre os retrovírus, existe um em especial, o vírus HIV. O vírus responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida, ou simplesmente o vírus responsável pela AIDS. É considerado um retrovírus todo e qualquer vírus que apresenta essa enzima aqui. Guarda isso para você não esquecer. Ela se chama enzima transcriptase reversa. Ela é uma das enzimas que o vírus HIV utiliza no seu processo de replicação no interior de células específicas, que são elas, os linfócitos T e CD4, ou células de reconhecimento, aquelas que reconhecem o antígeno. Gente, o processo de replicação acontece mais ou menos da seguinte maneira. O vírus HIV reconhece a célula a ser parasitada. Isso é um processo bioquímico, tá, gente? Como que ele reconhece essa célula? Essa célula, ela tem esse nome de CD4 por conta de uma proteína que a gente encontra na membrana. Essa proteína é muito semelhante a uma proteína que a gente encontra na cápsula viral, chamada GP120. Entendam, não são idênticas, são semelhantes. A GP120 é viral, enquanto a CD4 é humana. Daí até uma terapia que foi desenvolvida por um médico norte-americano chamado David Ho, que foi a criação de proteínas CD4 sintéticas e é utilizado no tratamento de pessoas soropositivas. Quando ele utiliza essa proteína sintética no organismo de pessoas, ele evita com que células humanas sejam parasitadas. Um tratamento pioneiro extremamente eficaz no combate ao vírus HIV. Tá? Importante também a gente lembrar que até então é uma doença incurável, mas com uma grande potencialidade de se tornar uma doença crônica. O que é uma doença crônica? A pessoa pode portar e pode tratar por longos anos, como acontece com pessoas que são portadoras desde o início da década de 80, que se tratam com os famosos coquetéis antirretrovirais. Tá? Então vocês já sabem como que ele identificou a célula. Quando ele identifica essa célula, ele funde a célula e libera o material genético. Qual que é o material genético do vírus HIV? RNA. Qual o material genético da célula a ser parasitada? O material genético da célula a ser parasitada é o DNA. Algum problema para o vírus HIV? Nenhum. Não só para o HIV, mas para qualquer retrovírus. Porque a transcriptase reversa faz um processo chamado de transcrição reversa. O que é uma transcrição? Uma transcrição acontece quando a molécula de DNA serve de molde para a molécula de RNA. No caso do HIV, é uma transcrição reversa, é porque o RNA do vírus vai servir de molde para um DNA viral. Isso é o que faz a transcriptase reversa. Após transcrever o seu DNA por meio da enzima, entra em ação uma segunda enzima viral chamada integrase.
A função é integração, uma união. Ele incorpora o DNA recém-criado do vírus ao DNA da célula, alterando a atividade metabólica da célula. Essa célula praticamente é ordenada a realizar nesse momento a replicação do vírus, ou seja, essa célula agora produz segmentos de RNA viral e cápsulas virais. Essa estrutura é montada, finalizada na própria célula, utilizando o metabolismo celular, graças a uma terceira enzima viral chamada protease. Após a estrutura viral formada, totalmente formada, esse vírus rompe a membrana da célula, podendo ou não provocar a lise, a destruição celular, ou seja, a replicação pode ser rápida ou pode ser lenta. Quando eu falei para vocês de tratamentos com os coquetéis antirretrovirais, é por conta da utilização de muitos, dentre eles um pioneiro chamado AZT, que é o inibidor de transcriptase reversa. Foram criados vários inibidores, não só de transcriptase, mas também de integrase e de protease, muito eficientes em cada fase do ciclo de replicação, tá? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: nenhum deles representa a cura. Nenhum deles para totalmente a reprodução do vírus. Todos são inibidores, fazem com que a reprodução aconteça mais lentamente. Ok, pessoal? Isso é extremamente importante. Quando eles viram que o tratamento funcionava de maneira isolada, essas drogas foram unidas nos chamados coquetéis. O coquetel utilizado no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 drogas inibidoras. Então, acho que com isso a gente finaliza a aula de hoje. Nós temos uma outra aula que é muito importante que vocês assistam, que é uma aula que a gente trata de algumas doenças que são causadas por vírus em seres humanos, algumas viroses humanas, no qual eu trabalho com vocês principal forma de transmissão e de profilaxia, de prevenção. Então, espero que tenha contribuído. Um grande abraço para vocês e até a próxima.